Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Nela nós estaremos discutindo inicialmente alguns aspectos de estrutura e de função de ácidos nucleicos que são relevantes para o entendimento dos métodos moleculares de diagnóstico. Então vamos à nossa videoaula. Ao longo destas aulas, nós falaremos bastante a respeito de DNA, de RNA, de proteínas, de enzimas, ou seja, de moléculas, dando uma ênfase em replicação, no processo de transcrição, no processo de processamento do RNA, na tradução, síntese proteica, na expressão gênica, então, portanto. Também falaremos a respeito de recombinação in vitro, de clonagem molecular, sequenciamento de DNA, da técnica de PCR e suas variações, alguma coisa a respeito de bioinformática, análise de dados. Em suma, falaremos bastante a respeito de tecnologia. Tudo isso com um enfoque em métodos moleculares de diagnóstico. Antes de entrarmos na nossa discussão a respeito de estrutura e função de ácidos nucleicos, vamos fazer uma breve revisão a respeito de visualização de modelos moleculares. Como é que nós visualizamos esses modelos e como é que interpretamos. Aqui nós temos a molécula do ATP, uma representação da molécula do ATP, então, num visualizador molecular. Esse modelo aqui está representado na forma de esferas e varietas, onde cada átomo é representado por uma esfera e as ligações químicas, as ligações covalentes, então aqui representadas por varetas. Cada um desses átomos tem um código de cores específico. Os átomos de oxigênio estão em vermelho, fósforo em laranja, nitrogênio em azul, carbono em cinza e hidrogênio em branco. Este código de cores já vem sendo usado há muitos e muitos anos, né? Um padrão. Além dessa forma de visualização em esferas e varetas, nós também podemos visualizar essa molécula de uma maneira mais simples, somente como varetas. Então, essa visualização se aproxima muito do que nós temos familiaridade, que é a fórmula estrutural de uma molécula. Uma outra forma de representar também um modelo molecular é através do modelo de preenchimento. Nesse modelo de preenchimento, os átomos então são representados com seus tamanhos proporcionais então ao raio atômico, ao raio de Van der Waals. Essa representação, embora mais complexa, ela dá uma ideia melhor a respeito do tamanho real de uma molécula. Muito bem, então vamos falar um pouco a respeito de estrutura e da síntese de ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos, então, eles são formados por nucleotídeos. De uma maneira muito breve aqui, vamos fazer uma revisão a respeito da estrutura dos nucleotídeos que entram na composição do DNA, os desoxirribonucleotídeos, ou do RNA, os ribonucleotídeos. Notem que a única diferença então aqui entre o desoxi-ATP e o ATP está nessa hidroxila que está ausente no desoxi-ATP. Relembrando então, aquele ali é o carbono 1' da ribose ou da desoxirribose, o carbono 2', carbono 3', 4' e 5'.
Vejo então que o desoxi-ATP é um 2' desoxi-ATP. Falta a hidroxila de 2', mas ambos têm a hidroxila de 3'. Perfeito? Relembrando também que o fosfato ou os fosfatos estão ligados ao carbono 5'. Aqui está representada então a base nitrogenada, que é a adenina em ambos. O conjunto e isso aqui é a ribose ou a desoxirribose. O conjunto então da base nitrogenada mais a ribose ou desoxirribose gera a desoxiadenosina, que nesse caso é uma desoxiadenosina 1, 2, 3, trifosfatada, ou uma adenosina trifosfatada, ATP. Da mesma forma, então, os outros nucleotídeos que entram na estrutura de ácidos nucleicos aqui mantêm a mesma estrutura geral. Então aqui vocês têm o desoxi-CTP e o CTP. Notem novamente a hidroxila presente aqui, ausente ali. Aqui está a citidina, a base nitrogenada, a ribose ou a desoxirribose, e o conjunto nos dá uma citosina trifosfato ou uma desoxicitosina trifosfato. Próximo nucleotídeo, então, é o desoxi-GTP ou o GTP. Similarmente, ambos têm guanina como base nitrogenada, a ribose ou a desoxirribose e o conjunto a guanosina ou a desoxiguanosina. Finalmente, aqui nós temos o desoxi-TTP, que entra na estrutura do DNA, e o UTP, que entra na estrutura do RNA. Aqui, então, não apenas a hidroxila diferencia, mas também esse grupamento metil aqui, assim, presente na timina, ausente no uracil. Esse aqui, então, é o uracil ou uracila, a base nitrogenada. Aqui a timina e a ribose ou a desoxirribose, gerando, então, a desoxitimidina, que nesse caso é trifosfatada, ou a uridina trifosfatada, UTP. Uma outra coisa importante a respeito dos ácidos nucleicos é que eles são polímeros. E são polímeros formados por monômeros de nucleotídeos, então. Aqui nós temos um exemplo de um ácido nucleico de DNA, então. Sabemos que é DNA porque não está presente a hidroxila de 2'. Notem então que aqui então a linha pontilhada delimita cada um dos monômeros, cada um dos nucleotídeos que entram na composição desse ácido nucleico fita simples, desse DNA fita simples aqui. Sempre unindo um fosfato de 5' com uma hidroxila de 3', certo? E isso vai delimitar uma polaridade, não uma polaridade de carga, mas uma polaridade de sentido na molécula, que é um 5' fosfato e um 3' OH. Aqui um outro exemplo, desta vez um nucleotídeo, um polímero de RNA. Sabemos que é RNA porque tem a presença da hidroxila de 2' em cada um deles, certo? Além de que esse aqui é um uracil, e aqui temos uma timina, então. E aqui delimitados, então, cada um dos monômeros que compõem este polímero aqui. Vamos, então, dar uma olhada na estrutura do DNA. O DNA, como sabemos, é uma molécula que é uma dupla fita na
retorcida sobre si próprio, e aqui nós temos ela representada então no esquema de esferas e varetas. Vamos simplificar um pouco essa molécula e representá-la apenas na forma de varetas, certo? Relembrando então que o código de cores usado aqui é o padrão, então isso nos permite uma ideia rápida a respeito de onde está cada um dos componentes da molécula. Vamos tornar uma das fitas mais espessa, relembrando então que não existe ligação covalente entre uma fita e outra, né? Só dentro de uma mesma fita que cada um dos monômeros, os nucleotídeos, estão ligados. Então aqui uma coisa já chama atenção, essa extremidade 5'-fosfato da fita mais espessa, logicamente, na outra extremidade nós temos o 3'-OH. Essa fita fina, ela é exatamente ao contrário. Ela tem o 5'-fosfato aqui na direita, e se acompanharmos essa fita, o 3'-OH está lá no lado esquerdo. As fitas, então, no DNA, elas, além de serem complementares, como já veremos em alguns instantes, elas são antiparalelas. Quando uma fita vai da esquerda para a direita, de 5' para 3', a outra vem da direita para a esquerda, 5', 3'. Uma outra coisa interessante aqui na estrutura da molécula de DNA, vamos passar ambas para fitas espessas. Movimentando a molécula, percebe-se a tridimensionalidade e como uma está enroscada sobre a outra. Vamos olhar numa visão axial essa molécula. Então, uma coisa que já chama atenção aqui nessa visão axial, vamos girar um pouco mais, uma coisa que chama atenção é quanto a cores. Nós notamos que aqui o centro da molécula é mais azul e a periferia é vermelho e laranja. Ou seja, o esqueleto de fosfato-açúcar fica na periferia da molécula, enquanto as bases nitrogenadas encontram-se na parte interna. Vamos passar uma das fitas para o modo de preenchimento, então. Somente uma das fitas. Nesse modo, então, apesar de tornar mais complexa a visualização da molécula, torna mais realista também o entendimento de algumas coisas. Primeira delas, vejam como há pouco espaço entre as bases nitrogenadas aqui dentro dessa estrutura. Vamos passar ambas as fitas, então, para o modo de preenchimento, para termos uma ideia a respeito da estrutura mais realista da molécula de DNA. Quando passamos, então, para modo de preenchimento ambas as fitas, percebe-se o seguinte, que existe o que se chama chanfraduras nesse DNA. Aqui uma chanfradura maior e uma menor. Voltaremos a isso um pouco mais adiante para chamar a atenção de algumas coisas. Novamente, vamos olhar axialmente. Aqui então tem um par de bases exposto aqui assim, certo? Mesma coisa na outra extremidade e percebe-se claramente então que as bases nitrogenadas ficam no centro dessa molécula. Então aqui, girando essa molécula lentamente, percebemos a tridimensionalidade e a chanfradura maior e a chanfradura menor do DNA. Isso vai ser importante mais adiante, vamos discutir a respeito de proteínas que interagem com o DNA. Mas antes vamos discutir as forças que mantêm essa estrutura sob forma de dupla fita, já que não existe ligação covalente entre uma fita e outra.
Elas são mantidas essencialmente por forças de Van der Waals e pontos de hidrogênio. As forças de Van der Waals, já vemos daqui um pouco, elas são inespecíficas, mas o pareamento de bases é extremamente específico e vamos dar uma analisada, então, no pareamento que ocorre entre adenina e timina, no par AT. Aqui nós temos uma molécula de DNA, então, representada no modelo aquele de varetas, que simplifica bastante a visualização. Vamos individualizar, então, aqui, dentro dessa molécula, um único par de nucleotídeos, deixando o restante aqui apagado. Esse par de nucleotídeos, então, aqui é um par adenina-timina, um par AT que está dentro da estrutura do DNA. Vamos modificar a visualização disso aqui para uma visualização axial. Então, esta aqui é a adenina, uma base, então, púrica, 2 anéis, e essa aqui é a timina, uma base pirimídica, com um único anel. Uma base grande, uma base menor. Uma outra modificação que nós temos que fazer nessa representação aqui é que os átomos de hidrogênio, até o momento, não estavam sendo mostrados para reduzir a complexidade da visualização. Mas, para discutirmos pontos de hidrogênio, nós temos que mostrar os átomos de hidrogênio presentes, que são esses aqui, e aqui já temos marcado as duas pontes de hidrogênio que se estabelecem entre o par AT. Vamos mudar essa visualização para preenchimento, para termos uma ideia do tamanho dessa molécula de uma maneira mais realista. Então notem que esse átomo de hidrogênio e esse átomo de hidrogênio, a nuvem eletrônica dele está compartilhada entre esses dois nitrogênios, ou entre esse nitrogênio e esse oxigênio de nucleotídeos diferentes. Essa é a, abrir aspas, cola molecular que une essas duas moléculas, de uma maneira muito fraca. Os pontos de hidrogênio são forças muito fracas. Tão fracas que não seriam suficientes de manter dois nucleotídeos isolados ligados. Mas, mais adiante, avançando, discutiremos como elas funcionam para manter a estrutura inteira. Vamos colocar, então, esse par AT de volta dentro da molécula original, para termos uma visão, então, de como isso estava organizado. Então, a adenina está posicionada em frente à timina e unida por pontes de hidrogênio. Da mesma forma, vamos discutir o pareamento de bases que acontece no par guanina-citosina, GC. Então, aqui temos a mesma molécula de DNA. Vamos só reposicioná-la aqui na tela e vamos salientar um par guanina-citosina presente aqui, que é este. Então aqui temos um par guanina-citosina e vamos suprimir os outros nucleotídeos dessa molécula de DNA de forma a facilitar a visualização. Olhando então um par guanina, aqui temos a guanina e aqui a citosina, uma base púrica e uma base pirimídica. Ligando os átomos de hidrogênio, então, a visualização dos átomos de hidrogênio, percebe-se que temos 1, 2, 3 pontos de hidrogênio entre o par GC. Passando essa representação para a representação, então, de preenchimento, fica visível também como os 3 átomos de hidrogênio das pontes de hidrogênio presentes entre guanina e citosina, guanina na esquerda, citosina na direita, eles estão, então, compartilhados entre uma base e outra. Esse compartilhamento é o que gera
a força molecular que mantém unido essas duas moléculas. Lembrando então que essa molécula ela é bastante fina comparativamente quando vista de perfil. Isto porque temos que lembrar que essa estrutura tem que ser acomodada dentro da dupla hélice. Vamos colocar então isso lá dentro da estrutura original do nosso DNA, onde as bases, então, percebam, elas estão perpendiculares ao eixo da molécula. O eixo da molécula seria este aqui, esquerda-direita, direita-esquerda, e as bases estão perpendiculares. Uma outra coisa muito importante a respeito do DNA é que a sua estrutura guarda uma relação muito íntima com a sua função. E uma das coisas onde melhor se visualiza isso é qual é a relação entre estrutura de DNA e a sua replicação. Então nós temos aqui uma fita simples de DNA. Essa molécula então aqui é uma molécula de DNA, fita simples. Aqui na esquerda nós temos o 5'-fosfato dessa fita de DNA e na direita o 3'-OH. Aqui o 3'-OH, ali o 5'-fosfato, certo? O esqueleto de fosfato-açúcar está representado aqui em cinza. E as bases nitrogenadas usando um código de cor que a gente já revela qual é. Muito bem, como é que se dá a replicação do DNA? A replicação do DNA, ela é iniciada por primers. Assim, o código de cores usado aqui, então, A, T, G e C. Aqui nós temos, então, hibridizando, se ligando com essa fita, vamos chamar de fita cinza de DNA, uma fita branca correspondendo a um primer. Notem o 5'-fosfato dessa fita molde, o 3'-OH e aqui o 5'-fosfato do primer e o 3'-OH dele aqui nessa extremidade. Como é que se dá a polimerização dos nucleotídeos então? DNA polimerase, a enzima que faz essa polimerização, ela adiciona nucleotídeo por nucleotídeo na extremidade 3'-OH livre, um por um, sempre adicionando o nucleotídeo, respeitando o pareamento de bases, AT-GC, e fazendo com que essa molécula cresça da extremidade 5'-fosfato para a extremidade 3'-OH. Toda molécula de ácido nucleico é sintetizada pelas polimerases de 5' para 3'. Vamos então passar a representação desta molécula aqui para o modelo de preenchimento. Como aqui as cores foram bastante simplificadas, onde nós temos então uma fita com esqueleto de fosfato-açúcar em cinza e o outro em branco, fica fácil diferenciar uma fita da outra e, à medida que essa molécula se move, nós podemos notar aqui a chanfradura maior do DNA, onde a gente enxerga as bases nitrogenadas, e a chanfradura menor do DNA. Ressaltando também aqui, note-se a pouca distância entre um par de bases e o próximo. E isso é o que gera as forças de Van der Waals inespecíficas que ajudam a manter essa estrutura sob forma de dupla fita, além do pareamento de bases que acontece entre as bases nitrogenadas de uma fita e as bases da outra fita. Continuando então no tema de polimerização de nucleotídeos,
vamos falar então a respeito das polimerases. No caso das RNA polimerases, elas necessitam apenas de uma fita molde para iniciar a síntese do RNA. Então nós temos aqui um esquema, uma molécula de DNA. Sabemos que é DNA porque não tem a hidroxila de 2' perfeito? Então isso aqui é uma fita de DNA, uma fita simples que será usada como molde. Uma RNA polimerase, ela se ligando a essa fita molde, ela introduz nucleotídeos respeitando o pareamento de bases. Então ela introduz o primeiro nucleotídeo, que é um ribonucleotídeo de RNA. Como sabemos, ele tem a hidroxila de 2'. Ela introduz o primeiro nucleotídeo, fazendo esse pareamento de bases, e a partir daí, sempre no sentido 5' fosfato para o 3' OH da fita que está sendo sintetizada, os nucleotídeos vão sendo adicionados simultaneamente. Então, essa hidroxila de 3' vai reagir com aquele fosfato de 5', formando uma ligação covalente. Com isso, haverá a liberação desse pirofosfato. Esse processo é importante do ponto de vista prático, do ponto de vista aplicado, como veremos nas aulas seguintes. Então, esse nucleotídeo, então, numa reação catalisada pela polimerase, forma uma ligação covalente com esse nucleotídeo que estava atrás dele e libera o pirofosfato. E esse processo vai sendo feito onde, um a um, os nucleotídeos trifosfatados vão sendo incorporados nessa cadeia nascente de RNA por parte da RNA polimerase. Notem que os nucleotídeos só podem ser incorporados se eles forem trifosfatados, porque o nucleotídeo tem que ter um potencial energético maior para direcionar a reação, a demanda energética dela, que é formar uma ligação covalente, então. Certo? Então, esse processo segue com a introdução de nucleotídeo por nucleotídeo, formando ligação covalente entre o fosfato de 5', a hidroxila de 3' e liberando pirofosfato. As DNA polimerases, elas fazem um processo essencialmente similar. Entretanto, além de uma fita molde para direcionar a síntese, elas precisam de um primer. Ou seja, as DNA polimerases não introduzem o primeiro nucleotídeo da síntese. Elas precisam de uma extremidade 3' OH de um primer onde incorporar esses nucleotídeos. Em vivo, os primers são sintetizados por enzimas especializadas, chamadas primases, que, em essência, são RNA polimerases. Como é que se dá esse processo, então, em vivo? Que nós temos uma fita molde de DNA, 5' fosfato, 3' OH, e uma primase, então, vai introduzir o primeiro nucleotídeo do primer de RNA, o segundo nucleotídeo, vai fazer a ligação covalente entre ambos, vai introduzir um terceiro nucleotídeo, também fazendo a ligação covalente, liberando o pirofosfato, sempre, um quarto nucleotídeo e assim por diante. A partir, então, deste momento, nós temos um primer de RNA, que foi sintetizado pela primase. Esse primer, então, ele oferece uma extremidade 3' OH, a partir de onde agora a polimerase, a DNA polimerase, pode introduzir os nucleotídeos do DNA, sempre fazendo então a ligação covalente 5' fosfato, 3' OH, liberando o pirofosfato da mesma forma.
Introduz então nucleotídeo por nucleotídeo, um após o outro, fazendo a ligação covalente e liberando o pirofosfato. E esse processo, então, segue sendo catalisado pela DNA polimerase. Já in vitro, o processo pode ser simplificado pela utilização de primers sintéticos que podem ser usados para iniciar a reação de polimerização. Então, o que pode ser feito? Um primer sintetizado pode ser hibridizado, ligado então especificamente por complementariedade. Cada um desses nucleotídeos aqui é complementar à fita MOLD em azul. E esse primer, então, aqui em verde, que é um primer de DNA, então, sintético, ele vai ser utilizado a partir desse 3' OH pela DNA polimerase para introduzir um a um os nucleotídeos do DNA, fazendo a ligação covalente fosfoéster, liberando o pirofosfato, sucessivamente através da incorporação de cada um dos nucleotídeos. Sempre lembrando que o pareamento de bases é quem determina quais nucleotídeos serão incorporados, de maneira específica. Muito bem. Com isso, nós terminamos essa primeira parte introdutória a respeito de estrutura e função de ácidos nucleicos.